Olá pessoal, hoje eu vou dar uma pequena introdução a respeito de fonética e fonologia. Esse é um tema muito importante para alunos de letras, de fonoaudiologia e para pessoas que são interessadas em aprender línguas estrangeiras. Por exemplo, quando você abre um dicionário de língua estrangeira, logo depois de cada palavra tem a transcrição fonética dessa palavra. Então conhecer, por exemplo, o alfabeto fonético internacional permite que você saiba pronunciar essas palavras, por exemplo, apenas com dicionário. Então, é uma habilidade bem interessante e o objetivo da aula de hoje é justamente falar sobre isso e apresentar para vocês o alfabeto fonético internacional e como ler e entender o alfabeto fonético internacional. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é lembrar que uma das principais propriedades da língua, quando eu falo língua aqui, qualquer língua, é a dualidade, que é a organização das unidades mínimas da língua. A gente já tinha falado sobre isso em vídeos anteriores e em aulas anteriores, né? Então, nós temos as menores unidades mínimas formando outras unidades. Então, como é que funciona? Nós temos as menores unidades mínimas de som, que são chamadas de fonemas, que são organizadas e formam morfemas, que são as menores unidades de significado, que se organizam e formam palavras, que são os signos linguísticos, que se organizam e formam sintagmas, né, que são os componentes das sentenças, que se organizam e formam sentenças e assim por diante. Então, essa é a capacidade linguística chamada de dualidade pelo Lyons, né? É muito importante porque é uma característica universal. Então, vamos começar falando justamente sobre essas menores unidades de sons, chamadas de fonemas, são as menores unidades distintivas de som. Alguns autores diferenciam fone de fonema. Pra gente agora, essa diferença não é tão importante. Mas, só para apresentar, o fone é a distinção sonora. Então, a gente vai se preocupar, por exemplo, como esse som é produzido. E o fonema é como esse som se comporta dentro de determinada língua. Então, essa distinção é pouco relevante pra gente, mas a partir de agora eu vou me referir a fonema. Vocês já sabem que são as menores unidades de som distintivas de uma língua. Quando eu falo de menores unidades de som distintiva, eu estou falando de, por exemplo, o que a gente chama aqui de par mínimo, que são palavras muito parecidas que se diferem em apenas um som. E a partir dessa diferença a gente consegue produzir outras palavras. Então, olha a diferença da palavra paz e da palavra faz. Então, são duas palavras diferentes, se referem a ideias diferentes e são muito parecidas com exceção de um fonema, de um som. Então, isso é o que nós chamamos de fonema, as menores unidades distintivas. Por que distintivas? Porque quando eu troco um fonema por outro, eu crio uma palavra nova representando uma outra coisa. Então, quando a gente fala aqui das menores unidades de som distintivos em uma língua, nós chamamos de fonemas. E esses fonemas são representados no alfabeto fonético internacional. Vocês acham com tranquilidade na internet, jogando no Google. Ok? É o IPA. Vou fazer uma sugestão, pessoal. Vou sugerir que vocês abram a tabela do IPA, de preferência imprimam se for possível, e acompanhem esse vídeo com a tabela. Então, marquem os fonemas que nós falarmos hoje e anotem os exemplos também. Vai ficar mais fácil para vocês acompanharem depois e para vocês entenderem a lógica da tabela. Nós vamos falar aqui especificamente das vogais e das consoantes, mas a tabela é bastante ampla. Sugiro também que vocês explorem essa tabela depois. Nós temos, por exemplo, no canto esquerdo, lá no finalzinho, nós temos uma tabela de diaclíticos, que são basicamente modificações desses sons, né? Então, por exemplo, nós temos aqui alongamento, encurtamento da vogal, de vogais ou de consoantes, né? Nós temos também a nasalização, que é um diaclítico importante que nós vamos usar em português, né? Parece o til, mas não é til, é um diaclítico. Mais pra frente nós vamos também falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vocês vão observar que o aparelho fonador, ele é composto de vários elementos que, na verdade, fazem parte de outros sistemas, né? O sistema, por exemplo, digestivo, o sistema respiratório. Então, são compostos, por exemplo, os pulmões, as cordas vocais, os dentes, né? Todos os elementos da boca, a nossa língua, as fossas nasais. E, basicamente, como funciona é que o ar é expelido pelos pulmões, passa pelas cordas vocais, que podem fazer vibrar essas cordas ou não. Então, essa é a primeira distinção de sons. Nós temos sons sonoros, são aqueles que fazem as cordas vocais vibrarem, e os sons surdos, aqueles que não fazem vibrar, né? Vogais são fonemas silábicos, ou seja, compõem sílabas sozinho, que passam livremente, o ar passa livremente pela boca, ok? E as consoantes são fonemas assilábicos, ou seja, eles não podem compor sílaba sozinho e o ar sofre algum tipo de obstáculo pela boca.
Nós temos também as semivogais, que são vogais só que de duração mínima, então são vogais em determinadas posições dentro de uma palavra. Uma coisa muito importante a respeito da fonética e fonologia é como representar esses símbolos. Então, esses sons eles vão ser representados entre barras oblíquas, né, quando vierem isolados, e quando a gente vai transcrevendo uma palavra ou uma frase, a gente vai usar os colchetes. Uma coisa importante também é lembrar de sempre marcar a sílaba tônica da palavra por meio de um apóstrofo. Então, essa é uma convenção importante a partir de agora. Outro elemento importante: esqueçam como as palavras são escritas. Não importa a convenção de escrita, importa a pronúncia. Então, por exemplo, a palavra dia, né, que pode ser pronunciada como dia ou dia, dependendo da variedade linguística do português. Então, o som dia, o som do D em dia vai ser diferente, vai ser representado diferente do som de no dia, né? Então, apesar da palavra dia ser escrita da mesma forma, D-I-A, você vai representar como ela é pronunciada, independente das convenções de escrita. Então, a partir de agora, não importa como a palavra é escrita, importa como ela é pronunciada, ok? Os sons, eles são representados por meio do alfabeto latino, a maioria, e temos também letras gregas no alfabeto fonético internacional. Então, para nós, algumas dessas representações são bem familiares, outras nem tanto. As vogais, elas são classificadas também no alfabeto fonético internacional. A primeira classificação diz respeito à zona de articulação. Então, quando a gente fala de zona de articulação, ela pode ser anterior, média ou posterior. É importante a gente observar isso porque essa própria lógica da zona de articulação nós vamos encontrar na tabela. Quando a gente fala de anterior, na parte de trás, né? Então, anterior, médio e posterior. Observe que algumas vogais a gente até faz biquinho, né? Para fazer, por exemplo, o U. Então, U. Se a gente faz biquinho, a zona de articulação dele é na frente da boca, né? Então, é posterior. Posterior. Lembra que o anterior, médio, posterior, né? Antes, né? Antes fica para trás. Então, quais são as vogais que que são anteriores? As vogais I, a gente até sente a língua puxando para trás, né? I, E, e A. As vogais médias geralmente acontecem no final de palavra, né? Então, por exemplo, água. Então, o último A, ele é um pouco enfraquecido. Vem na região média. E posterior da boca, a gente pode observar, por exemplo, o U, a gente chega a fazer biquinho, né? O O e o O. Então, observem que o O e o O são vogais diferentes, do mesmo jeito que o E e o E são vogais diferentes. A segunda característica da vogal é a intensidade, que elas podem ser átonas ou tônicas. Elas serão tônicas quando elas estiverem na sílaba tônica. É fácil a gente identificar. Na verdade, a sílaba é tônica por causa da vogal tônica, né? Então, são as vogais de maior intensidade na palavra. Então, por exemplo, água. Então, a gente pode observar que a primeira sílaba é mais forte que a segunda. Então, a vogal tônica é a primeira, né? A. E elas serão átonas quando elas tiverem todas as outras posições, né? Se nós só temos uma vogal tônica na palavra, todas as outras são átonas. Então, essa característica ela vai ser específica para cada palavra. Então, a gente precisa observar o ambiente da palavra, né? Então, naquela palavra, essa é a vogal tônica e aquela é a vogal átona, ou aquelas são as vogais átonas, ok? Uma outra característica importante é o timbre ou o grau de abertura. Então, isso diz respeito, como o próprio nome sugere aqui, à abertura da boca, né? Então, existem vogais que a gente abre a boca para pronunciar, outras menos. Então, por exemplo, na tabelinha, elas já começam com as fechadas e depois para as abertas, né? Então, quais são as vogais que são fechadas? O I e o U são vogais fechadas. Depois nós temos as semifechadas, que são o E e o O, né? Depois nós temos as semiabertas, o E e o O. E depois nós temos as abertas, né? Aliás, a aberta, A.
Então, na própria posição, de cima para baixo, a gente vê fechado para aberto. Então, olha a diferença. A diferença do E e a diferença do E é justamente a posição. Então, desculpa, é justamente o grau de abertura. E semifechado, E semiaberto, né? A mesma coisa com o O. Nós temos o semifechado e o O semiaberto. A gente tem uma abertura da boca um pouco maior nas semiabertas. E a última característica das vogais é o papel das cavidades, seja oral ou nasal. Então, as vogais serão, as vogais de um modo geral são orais, né? São todas aquelas que passam pela boca, mas elas também podem ser nasais, quando o ar passar majoritariamente pelo nariz. Então, por exemplo, o an, en, in, né? Então, nós podemos nasalizar, por exemplo, as vogais, especialmente em português. Aliás, essa é uma característica interessante de identificar, porque os estrangeiros, de modo geral, têm muita dificuldade de nasalizar sons. Não são sons tão comuns, por exemplo, em outras línguas, as vogais nasais, né? Então, é fácil, às vezes, a gente identificar, né? Então, coração, em vez de coração. Então, esse som nasal, ele é muito mais comum, por exemplo, em português do que em outras línguas. As consoantes são fonemas assilábicos, ou seja, não compõem sílaba sozinho, que passam e esse ar vai passar por algum tipo de obstáculo também ao sair, diferentemente das vogais. As consoantes são classificadas também pelo papel das fossas, né? Se elas são orais ou nasais, então a maioria dos fonemas eles são orais, mas nós também temos fonemas nasais, por exemplo, o me, o ne e o nhê, né? Então, mala, o som passa majoritariamente pelas fossas nasais, nada também, e o ninho, nho também passa majoritariamente pelas fossas nasais. Elas também são classificadas pelo modo de articulação. Então, elas podem ser oclusivas ou plosivas, quando o ar ele é interrompido de modo total na saída. Exemplo aí, P, B, T, Q e G. Então, o som é interrompido completamente. E eles podem ter o som parcialmente bloqueado, o ar pode ser parcialmente bloqueado também, que são as constritivas, que tem uma classificação mais extensa que nós veremos aqui. São vibrantes, quando elas fazem vibrar o véu palatino, por exemplo, Ronaldinho. Eu nunca consigo fazer essa, sério, né? O TEP, que é também chamado de vibrante simples, né? Então, por exemplo, tem um toque no céu da boca, né? Então, por exemplo, o professor re. Então, é uma vibrante simples. As fricativas são aquelas que o som parece uma fricção, passa de forma contínua, né? Então, a gente tem, inclusive, essa possibilidade de alongamento dessas consoantes. Então, nós temos aí, por exemplo, o f, v, né? Nós temos o s, z, nós temos o sh, j, né? Então, e nós temos também por exemplo, cantar no final, né? O Rzinho final das infinitivas, do infinitivo no português. Então, essas são as fricativas, ok? Nós temos uma aproximante retroflexa, que também não encontramos em todas as variedades do português, né? Por exemplo, o porta, né? Esse né? É uma retroflexa. E nós temos também uma aproximante lateral, por exemplo, o lá, de lápis, e o lhá, né? Por exemplo, agulha, abelha, né? Elas também vão se classificar pelo papel das cordas vocais, que elas podem ser surdas ou sonoras. Na tabela é fácil a gente identificar essa classificação, porque as surdas vêm primeiro e as sonoras vêm depois. Especialmente quando vocês identificarem que no alfabeto fonético nacional nós temos muitas vezes dois fonemas dentro do mesmo quadradinho. Então, todas as vezes que você encontrar o fonema da direita, ele vai ser surdo e o da direita vai ser sonoro, surdo, sonoro, né? Então, qual que é a diferença? Surdo não vai fazer o som, as cordas vocais vibrarem, e os sonoros vão fazer as cordas vocais vibrarem, né? Falei a diferença aqui do P e do B. Então, o P, surdo, B, sonoro, e vários outros. Quando a gente fala de ponto de articulação na tabela do IPA, vocês vão ver que ele sempre, da mesma forma das vogais, vão posterior até anterior. Então, quanto mais à esquerda, mais posterior. Quanto mais à direita, mais anterior esse ponto de articulação. Sugiro, inclusive, que vocês destaquem
os fonemas que vocês vão encontrar no português, né? Então, no bilabial nós temos as plosivas P e B, né? Porta, bala. E temos a nasal, também bilabial, mala. Na labiodental, nós temos as fricativas faca e vaca. Alveolares, nós temos as plosivas tatu, dado. Temos a nasal, nada. Nós temos a vibrante, Ronaldinho. Nós temos a TEP ou a vibrante simples, professor re. Nós temos a fricativa sapato, zebra. E nós temos a aproximante lateral, lado. Pós-alveolar nós temos aí xícara. E nós temos aí também gelo. No retroflexo nós temos a aproximante da porta, como havíamos falado. Nós temos a velar casa, velar plosiva casa e gata. A nasal nha, né, de ninho. É isso aí. Nós temos a uvular vibrante rato, carro. E nós temos a glotal fricativa surda, que é esse R do infinitivo do português, né? R de final de palavra, cantar, enfim. Do mesmo jeito, vocês estão vendo aqui também as vogais, né? Que também são posicionadas de forma lógica, né? De cima para baixo nós temos das fechadas até as abertas, como nós já dissemos. E da esquerda para a direita nós temos da anterior para posterior, ou seja, produzidas mais atrás, né, na boca e mais na frente. Bem, pessoal, essa é a nossa aula sobre fonética e fonologia. Meu objetivo aqui é dar uma introduçãozinha à fonética e fonologia da língua portuguesa, só para vocês entenderem como é que funciona a tabela do Alfabeto Fonético Internacional, o IPA, e espero que vocês tenham gostado, acompanhado. Então, se vocês gostaram, dê um like, façam sua inscrição no canal, e esse vídeo foi a pedido de algumas pessoas, então se vocês tiverem alguma sugestão aí, mandem que aos poucos eu vou atendendo se possível, ok? Um grande abraço para vocês, até mais!